Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declinar, um anjo divino. Da onde a senhora veio, dona? Foi da Água das Abóboras. Aonde fica isso? Fica aqui na linha que vai para Sertanópolis. E o que a senhora fazia lá? Nós tocava lavoura de café. E por que a senhora veio embora de lá? É porque depois da geada, nosso patrão ia vender lá a lavoura, né? A fazenda. Então foi aonde foi preciso nós sair. Café, norte do Paraná, café. Uma relação inevitável na história da economia brasileira nas últimas 4 décadas. O norte do Paraná se orgulha de ter plantado a maior lavoura organizada do mundo. 1 bilhão e 200 milhões de cafeeiros. O resultado do trabalho incansável do homem. Tudo começou na tarde de 21 de agosto de 1929, quando a primeira caravana de tropeiros chegou aos limites da área que seria colonizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, entre Londrina e Jataizinho. Londrina ainda não existia. A Companhia de Terras Norte do Paraná colonizou um total de 515 mil alqueires paulistas na região. No início, tinha capital inglês. Na década de 40, foi comprada por brasileiros e se tornou Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Valdemir Rebesque, 72 anos, que ainda está na companhia, chegou ao norte do Paraná em 29, plantando os trilhos do trem que chegou a Londrina em 35. Por que se escolheu o café para plantar nessa região? Porque a maior parte dos colonos que vinham para cá fazer compradores eram colonos das fazendas de São Paulo. Todos os fazendeiros de café de São Paulo viviam naquele tempo, então traziam uma lavoura que eles conheciam. Mas primeiro foi tentado o algodão. Tentaram no estado de São Paulo, na Birigui, mas não deu certo. Aqui também incentivaram um pouco a plantio de algodão, mas também não deu certo. Mas o que é que atraía essa gente para cá? Fertilidade da terra. E títulos garantidos, que a companhia garantia títulos, e desde que existe, nunca houve qualquer desavengo por causa do título da terra. Antes de vender, ela dividia, demarcava, levantava os espigões e cursos d'água, e ligava, projetava as propriedades entre o espigão aqui na estrada, da licença, até no curso d'água. Fazia lote de material de 10, 15 alqueires cada um. E ao redor da cidade, cada cidade que estávamos formando, formava um núcleo, cinturão verde de lotes menores, de 1 alqueire, 2 alqueires, assim, zona de chácaras que a gente chamava. E como é que era feito o desmatamento? Como é que surgiu? A companhia só fez o desmatamento das terras dela, quer dizer, aquela felicidade. Os lotes tudo estava desmatado pelo comprador. O comprador desmatava a lota e como a dinheiro era produzida pela venda da madeira, ele muitas vezes pagava lote. Nem sempre os compradores de terra tinham interesse na exploração comercial da madeira nativa. Havia muitas árvores da melhor qualidade, como peroba, cedro, cabriúva, mas também havia pressa em plantar. Por isso, não era fácil o trabalho para as primeiras serrarias que se instalaram no norte do Paraná. A Serraria Curoto, fundada em 1940, é a mais antiga de Londrina, ainda em funcionamento. O fazendeiro, com a intenção de abrir a mata, quando ele não era prejudicado no prazo da queimada, ele vendia a madeira, né? Muitos não queriam fazer o contrato de toda a madeira porque a gente sempre dizia, bom, e se você vai queimar? Se você vai queimar, então nós não podemos retirar a madeira, é claro. Então ele dizia, vamos fazer o seguinte, você tira o que puder e me paga só o que, né, o que der até o época, porque eu não vou perder tempo para fazer a queimada e, logicamente, o plantio de café. A febre do café era tanta que muitas vezes as pessoas preferiam queimar a madeira. Exatamente. Eles preferiam não vender
para não ter aquele compromisso de entregar a madeira. Agora, tinha outros que sempre faziam o seguinte, vendiam a madeira e depois queimavam do mesmo jeito. E até ele repor a mesma quantia, demorava e tal, e às vezes a gente até acabava perdendo. O interesse do fazendeiro era limpar o terreno. E a gente não podia, vamos dizer, uma árvore de diâmetro até 2 metros, 1,70 m, 1,80 m, mesmo que não passasse nas nossas máquinas, nós trazíamos e depois fazíamos a lavragem até dar a bitola da passagem da máquina. Agora, quando ela chegava aqui, no mato, o toco ajudava a segurar o caminhão. Quando chegava aqui, ela tinha que ser rolada. Ela não podia, naturalmente, ser mais movimentada com o caminhão, não havia tratores nem nada. A chegada dela na máquina era feita em forma manual. Mas a madeira não ia durar para sempre. O ritmo de derrubada da mata era intenso. E a crise, que teve os primeiros sintomas na década de 60, alterou em definitivo o panorama do setor madeireiro no início dos anos 70. Nessa fase, a madeira estava há 3 anos estabilizada e não se podia pagar mais. Então foi esgotando o estoque. O estoque aqui era grande, né? Havia aqui 5 pilhas de alto, né? Todas elas amontoadas aí, não havia um espaço sequer. Começamos a tirar, mas passaram um certo tempo, nos reduzimos àquela tora ali apenas. Era a última. Foi quando então nós partimos para outro tipo de madeira, chamadas madeiras brancas, que não era mais peroba, canafrista, gurucá e angico. E ultimamente, agora nesses últimos anos, de uns 2, 3 anos para cá, estamos serrando aí eucalipto, Santa Bárbara, chorão. O plano de colonização do norte do Paraná dava importância fundamental à ferrovia. Por ela chegariam os colonos, por ela sairia o café para exportação. A Companhia de Terras fez a ferrovia. Em 32, o trem chegou a Jataizinho, então Jataí. Em 35, atravessou o rio Tibagi e alcançou Londrina. E seguiu lentamente até Cianorte, o fim da linha, onde chegou em 72. Velhos funcionários da ferrovia mantêm na memória a história da região. O senhor praticamente nasceu na ferrovia. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. E o que é que se transportava aqui naquela época? Eu transportava café, muita madeira, milho, e vinha muita mercadoria de São Paulo, né? Não havia asfalto naquela ocasião, naquele tempo, né? Então o transporte era quase que 100% ferroviário, né? Seu Aurionor, o senhor começou a trabalhar na São Paulo, Paraná, em 1946. Como é que era naquele tempo? Quanto é que durava uma viagem daqui a Ourinhos, por exemplo? Eu, quando comecei a trabalhar, aqui já era a rede de viação Paraná-Santa Catarina, na época. E a viagem para São Paulo era sempre 8 horas, quando o trem corria normalmente. Até Ourinhos? Até Ourinhos. Agora, sempre em virtude daquelas máquinas a fogo, né? Ela ser vagarosa, e os acidentes que havia na linha naquela época, então, às vezes, demorava até 15 horas para chegar até Ourinhos, 24 horas até São Paulo. Quanto de madeira, de café se transportava, mais ou menos? Uma base de um trem por dia de madeira, né? De café, por exemplo, e naquela ocasião a linha estava parada em Apucarana, mais ou menos 2 trens de café, né? Quantos vagões? 10 vagões cada trem, né? Quantos trens de cargas tem hoje? Bom, isso depende dos dias, depende a quantidade de vagões e o fluxo de mercadoria que vem. Então depende os trens aí, às vezes 4, 5, às vezes 2, às vezes 6. Então depende da possibilidade de vagões. E de passageiros? De passageiros temos 2 só. E o movimento de passageiros naquela época, como é que era? Era bastante. Havia naquela época 6 trens de passageiros.
desses 6, 2 trens mistos, né? Todos diários. Quem é que viajava naquela época de trem? Vinha muito aquele povo do norte, né? Nordeste, cearense, pernambucano, mineiros, paulistas, né? Até quando eu cheguei aqui em Londrina, não sei se ainda é vivo, então um juiz aqui de Uraí, ele estava escrevendo um livro com o título de Norte do Paraná, Civilização do Jacu e Picareta. Porque o Picareta ia para o Minas Gerais e de lá induzia os mineiros de lá, e que eram chamados de Jacu. E hoje os picaretas existem aí, estão pobres. E aqueles jacus que transformaram esse norte do Paraná numa civilização. Eles vinham fazer o que aqui, seu Toledo? Eles vinham em busca de trabalho na lavoura e vinham desbravar as terras, né? Abrir sítios, trabalhar em sítios de parentes, como colonos, né? Nas fazendas. Enfim, eles vinham em busca assim, uma vida melhor, né? E quem é que viaja de trem hoje, seu Valdemir? Bom, a classe menos favorecida. A classe mais pobre, que não tem muito recurso para se locomover de outra condução, então viaja de trem. Muito trabalhador rural? Muito trabalhador rural, boia fria, viaja também. Era a terra prometida, né? A terra que o povo de fora sonhava, né? Faz quanto tempo que o senhor mora nesta favela? Faz 5 anos. Da onde o senhor veio? De Rolândia. O senhor morava no sítio? É. E o que tinha no sítio? Lavoura de café. Por que o senhor veio embora? Bem porque a geada queimou e nós não tínhamos onde trabalhar, viemos embora. Espírito de aventura, coragem, uma vontade muito firme de tornar-se dono de sua própria terra. Foi isso que trouxe os primeiros colonos para o norte do Paraná. E o que eles encontraram aqui foi pouco mais do que a terra e a mata. E como é que surgiram as cidades aqui? A companhia demandava primeiramente, cada 15 quilômetros botava um porto para a futura cidadezinha. E até hoje existe 83 cidadinhas. Como é que a companhia atendia, basicamente, esses colonos, esses proprietários que compravam terras aqui, em termos de atendimento básico, alimentação, hospitais? Não se defendia por si próprio. A companhia só se convia a trazer o colono até no lote dele, no começo. Depois eles se deixavam por conta dele. Eles plantavam, traziam mantimento com eles, começavam a plantar coisas que produzem na hora. Mandioca e tudo isso, a vida era dura, não é fácil. Não apenas os colonos aceitaram o desafio. Comerciantes e profissionais liberais também acreditaram que o café traria riqueza e conforto para todos, como recompensa pelo trabalho. Em 1935, um jovem médico baiano, recém-formado em Salvador, foi atraído pela propaganda que a Companhia de Terras publicava em jornais e revistas. Adolfo Barbosa Góes, o jovem médico, não vacilou. Em abril de 36, ele desembarcou em Londrina para não sair mais. Londrina, naquela época, é difícil de descrever. Era uma povoação inóspita, poeirenta, quando não chovia, lamacenta quando chovia, sem luz, sem água, sem nenhum conforto, quer dizer, sem nenhum atrativo. Né? Apenas a vontade de vencer e de sobreviver. Ser médico era ser um indivíduo abnegado que tinha que prestar, atender a todos, sem hospital, sem nenhum, quer dizer, desamparado, sem nenhum recurso, quer dizer, ter espírito realmente humanitário, espírito, era o verdadeiro sacerdócio médico naquela época. E, na verdade, naquela época, nós fazíamos 90% da clínica viajando pelos sítios. O consultório era quase que um ponto de referência. Havia oportunidade de ficar 2, 3, 4 dias fora da cidade, atendendo na região inteira. Havia muito trabalho nessa época? Trabalho havia, só não havia dinheiro. Quer dizer, muito trabalho e pouco dinheiro. Com o que o médico recebia? Bom,
uma parte, talvez 30%, recebia em espécie, honorários, mas 50% era faixa, quer dizer, era caridade, e os 20% a gente recebia em produtos da terra. Você trazia um presente, era um porco leitão, era um peru, era uma galinha, eram umas frutas e tal, e assim que a gente recebia. No norte do Paraná, o café não fez explodir apenas a produção agrícola, mas também as cidades. Na década de 50, houve um grande aumento da concentração urbana. A falta de infraestrutura, água, esgotos, energia elétrica e telefonia era o principal problema das prefeituras. Mas os prefeitos da época não reclamam. Afinal, havia dinheiro também. Para que se tenha uma ideia do ambiente de Londrina naquela época, Londrina tinha um afluxo de pessoas muito grande. Nós recebíamos anualmente, o nosso aeroporto era o terceiro aeroporto do país em movimento. Nós tínhamos 250 mil passageiros por ano e 120 pousos e decolagens por dia. A estação rodoviária recebia naquela época, entre os que vinham e que iam, 2 milhões de passageiros. E a ferroviária, 500 mil passageiros. A população flutuante da cidade, com 80 ou 90 mil habitantes, era seguidamente de 12 a 15 mil transeuntes, forasteiros, que vinham em busca de informações e em busca de negócios nesta região. O dinheiro vinha do café, o dinheiro vinha das madeiras, o dinheiro vinha dos cereais, o dinheiro vinha do trabalho do homem. Quando eu assumi a prefeitura em 1955, em 56 nós arrecadamos 20 e poucos milhões de cruzeiros. Já em 57, 51 milhões. Em 58, 70 e poucos milhões. Em 59, 102 milhões de cruzeiros. E na década de 50 não havia a inflação dos dias de hoje. Era uma época de prosperidade, que no norte do Paraná se refletia nas fazendas e na produção de café. As fazendas de café absorviam muita mão de obra e os trabalhadores viviam lá mesmo, em colônias. Mas o colonato caminhou rapidamente para a extinção, a partir da criação do Estatuto do Trabalhador Rural, o Estatuto da Terra, no início da década de 60. Um fazendeiro de café do município de Apucarana, Eugênio Ostrensky, lembra bem da polêmica e das consequências da criação do Estatuto da Terra. Ele fala com a autoridade de quem acompanhou de perto tudo o que aconteceu com o café na região. Nasceu na fazenda onde vive e tornou-se agrônomo para continuar o trabalho do pai, que abriu a fazenda. Basicamente, a legislação do Estatuto do Trabalhador Rural é muito avançada para o nosso modelo. E ela praticamente estendeu ao trabalhador rural todos os benefícios e mais alguns da consolidação das leis do trabalho. E os proprietários não estavam preparados para receber esse impacto. Então acharam pura e simplesmente mais viável abandonar uma atividade que demandasse muita mão de obra e partiram para outras culturas como a criação de gado, culturas mecanizadas, nas atividades nas quais a demanda de mão de obra é muito menor, né? O senhor trabalhou de colono? Trabalhei, não sei se foi 61 ou se foi 62, não tenho certeza, esses 2 anos. E como é que era a vida de colono? Não era ruim, era boa. Como é que era? Porque a pessoa plantava, né? Colhia, criava. E também trabalhava, tinha mesada mensal, tinha pessoa que tocava o serviço em dia, sobrava muito tempo, e trabalhava ainda por dia. No caso do colonato, por exemplo, o colono ele tinha uma caderneta em que era anotada a mesada dele. A mesada era o seguinte: a família era contratada. De acordo com o tamanho da família, ela recebia um certo número de pés de café para carpir, né? Então, mensalmente, ela tinha o que se chamava mesada, correspondente a uma carpa mensal
desbrota, essa coisa toda. É o trato normal da cultura cafeeira. E, ao mesmo tempo, lhe era permitido o plantio intercalar no cafezal que pertencia ao colono. Então, ele plantava arroz, feijão e tal, e com essa mesada e com essa cultura intercalar, ele se mantinha perfeitamente. Agora, quando chegava na época da colheita de café, então as operações de arruação, colheita, eram pagas à parte para ele. Quer dizer, a colheita seria onde praticamente ele ganhava mais do que todo ano, né? Que é justamente a época que a maior demanda de mão de obra e os preços automaticamente se elevam, né? O senhor acha que a vida da colônia era boa? Era melhor. Era melhor porque tinha disciplina. Então, todo lugar, né? Todo lugar que você saía daqui e ia para ali, então era a mesma coisa, né? Então, e o povo trabalhava, o povo lutava. Você chegava perto de numa colônia, todas as casas tinham seu paiol de milho, tinha seu porco no chiqueiro, tinha sua vaquinha de leite. Hoje ninguém tem nada. Os fazendeiros preferiram, no caso, ou não tinham condições de dar a moradia e, ao mesmo tempo, todos aqueles compromissos legais. Não, a moradia já era um fato consumado, era uma situação já perfeitamente assegurada para o trabalhador. O que mais, digamos assim, calcou foi a exigência do pagamento do salário mínimo e a não consideração das culturas intercalares que o pessoal tinha normalmente. Como é que vivia o melheiro? O melheiro vivia bom, né? Vivia bem porque o melheiro tinha o porco, ele tinha a renda dele, né? E fazia o dinheirinho, de modo que dava para quebrar o galho, para manter. Porque ao menos o comestível ele não precisava comprar, né? Ele colhia o arroz, colhia o feijão e hoje não colhe mais. Como é que o colono vivia com a família ali dentro da colônia? Você vivia uma vida tranquila. Chegava o sábado, o administrador já fazia. Todo sábado, hoje tinha 20, 30 casas na colônia, então o sábado vai ser uma brincadeira na casa de fulano, o sábado que vem na casa de cicrano. Então você passava o sábado à noite a divertindo, né? Chegava o domingo, um campo de futebol, você ia jogar um futebol, tinha uma mangueira de gado, uma coisa e outra, então a rapaziada ia montar num bezerro, uma coisa e outra, então passava o domingo desse tipo assim, né? E tudo alegre e contente. Como é que era a divisão de trabalho entre os colonos, entre marido, mulher, filhos? Ali se trabalhava em regime familiar. Como eu já expliquei, cada família recebia um talhão de café e trabalhava aquela área pura e simplesmente. Eventualmente, poderia ajudar um outro que estivesse atrasado com o serviço dele, que estivesse em dia, e havia essa compensação, tipo mutirão, digamos assim, né? Até que ponto o fazendeiro influía na vida da família? Bem, basicamente só fiscalizando a execução do serviço, né? Desde que fossem feitas as carpas nos períodos normais, desbrota, essa coisa toda, era a única maneira de influência do fazendeiro. E o boia fria, senhor Antônio? Eu acho que o boia fria, no meu ver, é a classe mais triste que tem na vida, né? Porque não dá. Eu lidei com boia fria aqui. Não dá. O cara sofre. O cara é escravo, né? Então eu acho que não dá. Eu achava isso. O governo que auxiliasse esse movimento e exigisse esses fazendeiros, todo eles põem a família colocada novamente. Que hoje você tem... Aqui não, aqui eu estou com as casas tudo lotadas, mas eu tenho visto fazenda por aí que está tudo fechado. De porcenteiro o senhor chegou a trabalhar? Trabalhei. Bastante tempo de porcenteiro. E por que não existe mais trabalho de porcentagem, assim, não existe mais meieiro? Porque as condições não dá mais, né? Nem pra gente e nem pros patrão também. Porque nós que é pobre não pode tocar uma lavoura, né? E de modo que não tem mais as condições. O pobre chegou numa altura que não tem mais jeito, né? O que o colono comia? O mais era carne, né? Naquela época era carne. E hoje? Hoje nem feijão não se dá para comer, né? E aqui na cidade sua vida melhorou depois que o senhor veio da roça? Aqui na cidade eu tô... Um dia eu trabalho na enxada, outro dia eu cato papel para me pôr o pão para os filhos comer. Sabatane, clamava o Pai, o divino Jesus, Deus meu, por que me desamparasse?
Não foi a criação do Estatuto do Trabalhador Rural que provocou o início da decadência da cafeicultura no norte do Paraná. Mesmo sem o trabalhador morar na fazenda, o café continua sendo uma das culturas que mais exigem mão de obra. O café começou a perder importância econômica com o desgaste da terra e, principalmente, por causa da geada. Uma grande geada em 63 revela os primeiros sintomas de decadência. Logo após, começam os primeiros experimentos com a soja, que mais tarde roubaria a maior parte da terra ao café. E em 65, o IBC lança um plano de erradicação de café para combater a super safra daquele ano que provocou a queda do preço. Só em 72, o IBC voltou a incentivar o plantio de café. Em 75, o Paraná ainda foi o maior produtor de café do Brasil, obtendo metade da produção total. Mas em julho de 75, duas geadas praticamente mudaram a história da cafeicultura do Paraná. No dia 17, a geada negra, de ventos fortes e gelados, queimou folhas e ramos de frio. Na manhã seguinte, a geada branca, o orvalho congelado em contraste com o sol, completou a destruição. A fazenda São Manuel, de 100 alqueires, no município de Cambé, foi atingida pela geada com uma violência inédita. Lá, 2 dias antes havia chovido e a água congelou no solo, matando o café pela raiz. Najib Abud Filho, o dono da fazenda São Manuel, conta o que aconteceu. Às 4 horas da tarde, a temperatura começou a cair bruscamente e entre Cambé e Londrina já se via café chamuscado. Às 6 horas da tarde, a temperatura estava por volta de 0 graus. Era impossível se dormir, porque o prejuízo era muito grande. Então, reunimos 2 amigos e ficamos conversando, se lamuriando, pensando, falando, comentando. E ficamos acordados até 1, 2 horas da manhã, tentando se aquecer, bebendo um pouco. Eu tentei dormir, não consegui, vim cedo para Cambé. Vi as conversas na cidade cedo, que o pessoal já se reúne cedo, e vim para a fazenda. Eu tenho termômetro de máxima e mínima aqui. E a marcação da temperatura naquele dia foi de 3 graus abaixo de 0 no meu termômetro, que está dentro da sede, na varanda. Mas na relva foi medido 7 graus abaixo de 0. Então eu vim praticamente esquiando da cidade até aqui. Esquiando sobre o gelo. 9 horas da manhã a temperatura era 0 graus. Eu fui ver o café novo que eu tinha plantado, que estavam de 3 anos, e tinham aquelas pequenas replantas que são naturais em café. Nesta altura, 10h30, o gelo saía dos barrancos, o gelo levantava pezinhos de café. Eu desci, quando uma temperatura está assim, você naturalmente tira água de radiador, óleo de motor e tudo. Assim que eu preparei os tratores, descongelei os tratores, pondo um fogo debaixo deles, subi e já comecei a arrancar o café. Ao meio-dia do dia 18 de julho de 75, eu arranquei o café com a promessa de, se Deus quiser, nunca mais plantar aqui no Paraná. Nem que o governo incentivasse? Nem com incentivo. Nem se pagasse 50 cruzeiros por pé para plantio, eu não plantaria mais. Depois da geada, o governo incentivou a recuperação do café através de financiamentos. Pretendia-se agora uma cafeicultura racional, que não existisse em áreas como as baixadas e a face sul dos morros, onde a geada é mais forte. Muitos produtores tentaram a sorte com o café mais uma vez. Mas aí ocorreram uma série de intempéries climáticas, como aquelas secas de 76 e 77, que impediram que essas lavouras
também se desenvolvesse normalmente. O café de 75 para cá não deu mais rendimento nenhum a quem persistiu nele. Os que tinham plantado cafés novos, os que tinham cafés de 20, 30 anos atrás. Esses, então, que tinham cafés de 20, 30 anos atrás, não ganharam dinheiro para pagar a mão de obra familiar, se fosse o caso. Muita gente já não ficou sem coragem, inclusive, de financiar, né? E a partir de 1978, então, não se financiou mais o plantio de café aqui no Paraná. Para substituir o café nas áreas onde ele não foi replantado, o governo incentivou a introdução da soja e do trigo. A soja para exportação, o trigo para suprir o mercado interno. A máquina começou a fazer o trabalho do homem. E nós fomos muito incentivados, por intermédio de subsídios governamentais, de crédito fácil, abundante, para maquinário. Você acredita na recuperação da cafeicultura norte paranaense? Olha, a recuperação depende basicamente de São Pedro, né, no meu entendimento, e de algumas medidas do governo visando um preço mais remunerador ao cafeicultor. Agora, em questão de formação de novos cafezais, em novos plantios de café, eu acho que nenhum cafeicultor paranaense vai ter coragem de fazer isso. O cafeicultor, para mim, hoje é um herói econômico, um herói anônimo no Brasil. A grande maioria, a maioria absoluta é um herói que eu sou patriota, mas essa tendência a esse heroísmo eu não tenho, não. Se o fim do colonato tinha iniciado o êxodo rural, com a substituição do café pela soja e o trigo, a situação se agravou. Milhares de famílias deixaram o Paraná seguindo a rota do café em direção a Minas Gerais. Muitas pequenas cidades quase desapareceram. Lupionópolis, a 100 quilômetros de Londrina, na divisa do estado de São Paulo, chegou a ter 16 mil habitantes na década de 50. Fundada em 48, a cidade tinha máquinas de beneficiamento de café, serrarias, armazéns graneleiros, dezenas de escolas e um comércio que a tornou polo regional. E hoje, o que resta disso tudo, prefeito? Nada. Café acabou. Acabou não, tem pouco. As serrarias todas mudaram. Falta de madeira. E mão de obra, isso aqui, então diminuiu e a cidade diminuiu essas quantidades de 5.450. Lupionópolis teve 1.500 alunos matriculados nas escolas primárias há 15 anos. Hoje, não tem 400 alunos e o número está caindo. Uma média de quanto por ano? No meu estabelecimento, no estabelecimento que eu sou diretora, diminui numa média de 40 a 50 alunos por ano. Para onde vão esses alunos? Quase sempre para cidades maiores, para Londrina, para São Paulo. O comércio de Lupionópolis está se reduzindo a uma só casa em cada ramo. O fechamento da maior loja da cidade é questão de dias. Um contraste com a década de 50, quando o comércio era tão forte que Lupionópolis era servida por 2 linhas aéreas regulares. A VASP fazia escala no município 2 vezes por dia. Faziam 2 escalas, um voo direto para Curitiba e outro para São Paulo. Hoje nós temos o campo de aviação que está semi-abandonado, uma vez que não tem condição nenhuma. Seu João, como é que era ter um hotel aqui em Lupionópolis, naquele tempo bom do café, lá por 55, 56? Vivia lotado. Né? Era o primeiro que tinha aqui, então quer dizer que eu estou viajando, fazia um peão aqui e via constantemente cheio, né? Lotado no hotel. E de onde vinham todas essas pessoas? Vinha de Londrina, vinha de São Paulo, vinha de Minas, vinha do Rio de Janeiro, tudo quanto no Bauru, tinha virado de toda parte. E hoje, como é que é, seu João? Não tem ninguém. É 1, 2 que pinga lá de vez em quando, não é todo dia também. O que é que mais atraía aquelas pessoas que vinham para cá e que agora não atrai mais? Porque tinha muito lavoura de café, compreendeu? Então tinha muito pessoal. Então, quer dizer que todo mundo fazia comércio, né? Tinha farmácias, viagem de farmácia para achar 10, 12 aqui no dia da semana, compreendeu? E hoje acabou-se tudo isso aí. O senhor acha que Lupionópolis ainda vai voltar a crescer, ainda vai voltar aquele movimento de antes? Eu acho que não.
Vai piorar? Piorar também não, acho que continua nesse paradeiro. Nem uma geada não piora mais a situação? Geada também não refresca nada mais. Por quê? Porque não tem lavoura de café mais, só tem invernada. Mais do que as pequenas cidades, os patrimônios agrícolas sofreram o efeito do êxodo rural. Irerê já foi um próspero distrito de Londrina. Hoje está reduzido a um amontoado de casas, muitas abandonadas. Coisa boa em Irerê só existe na lembrança dos moradores que ainda aguardam a chance de sair. Há 20 anos atrás, o movimento aqui era 10 vezes menor que agora. E por quê? Porque acabou a lavoura, não tem lavoura. Então, saiu, acabou a lavoura, acabou o movimento. O povo vai fazer o quê? Né? Porque não corre dinheiro, é lugar fraco. O que um coitado, um boia fria ganha hoje? Ele ganha no malemazinho para cobrir a venda, nada mais. Então o movimento afastou, sumiu o movimento, tinha o cinema. E tinha época de grande sessão, até 2 sessões por noite dava, sabe? E depois foi fracassando, os cafés terminaram, as colônias foi terminando, fechando, o povo indo para a cidade e dia a dia foi diminuindo, até que enfim transformou como está, né? Muito fraco e parece que ainda está indo gente para a cidade. O pessoal trabalhava na lavoura de café? Lavoura de café. Depois de 75 a situação piorou? Piorou bastante. 75 para cá é que ela arruinou mesmo. Cada dia que passa eu acho que agrava, a situação pior. Cada dia que passa. Porque a lavoura aqui também está sendo a parte mecanizada, né? Você pode observar, toda a lavoura mecanizada e a mão de obra vai diminuindo. Então o povo vai saindo. Aqui já saiu muitos caminhões de gente que foram para Minas morar para lá, porque aqui está fraco. Não é que não, só vai achar. Aí, Guaravéu, Tamarana, São Luís, Paiquerê, é a mesma situação. Esse pessoal fica tudo nas favelas das cidades, né? Casas populares, eles vão se encostando por lá, né? E sendo que a zona rural mesmo, cada dia está diminuindo o povo. Os maiores centros urbanos do norte do Paraná, principalmente Londrina e Maringá, não se prepararam para receber a migração rural. Quem não saiu da região por falta de oportunidade, quase sempre acabou nos barracos das favelas. Poucos conseguiram trabalho na cidade. Quase todos continuam trabalhando na roça como boias frias. A maioria apenas sobrevive. Da onde o senhor veio, tio? Eu agora vim do estado de São Paulo. Da roça? Da roça. O que o senhor fazia lá? Eu colhia café. Eu colhia café. E por que o senhor veio para a cidade? Porque acabou a colheita de café, depois o patrão não quis dar mais serviço. Porque o pobre, sabe, no tempo que tinha um colônio e tinha a plantação, então a galinha ajudava o pobre, né? O ovo ajudava, o ovo da galinha, né? O frango, já não comprava carne. Hoje o pobre não planta, né? E eu ainda, em todos os casos, graças a Deus, eu ainda tenho lugarzinho para morar. E muitas aí que não tem. Para pagar aluguel desse ganhozinho michado por aí. E o senhor está nessa favela, o senhor conseguiu trabalho aqui? O senhor tem trabalho? Não tem, eu só mexo só com papel. Catando papel na rua? Catando papel na rua. E isso dá para viver, tio? Mais ou menos, né? Dá para viver mesmo, não dá. Só para quebrar um galho. Agora eu estou trabalhando assim na enxada, como a senhora sabe, que sou lavrador, aí só vê a mão da gente. Eu não faço nada mais sem ser. É servente de pedreira, tudo quanto é pesado eu faço. O senhor vai para o caminhão de boia fria na lavoura? Qualquer coisa que parecer para trabalhar, eu vou trabalhar. Quantos anos você tem? 16. Faz tempo que você trabalha na boia fria? Faz, tá comendo uns 5 anos. E esse ano, como é que tá? Esse ano tá meio feio de serviço. Não tá para ganhar nada esse ano. Tá fraco o serviço de boia fria. Aí agora tem que ficar parado, não tem? Tem que caçar outro jeito. E que jeito? Agora me apertou. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que estudar outra coisa, ou ir embora de volta para minha terra, ou caçar outro dirigem, né? De onde o senhor veio? Eu vim de Pernambuco. Despreparado para viver na cidade, o homem expulso do campo formou uma nova classe, até então inexistente no norte do Paraná. A dos trabalhadores rurais volantes, os diaristas,
mais conhecidos como boias frias. Chamados boias frias por causa da comida fria, preparada de madrugada e levada como almoço em marmitas de lata, os trabalhadores volantes chegaram a quase 1 milhão no Paraná. Muitos foram embora, seguindo o eixo do café, principalmente para Minas Gerais. Os que ficaram, e não se sabe ao certo quantos, continuam à espera de uma chance para mudar de vida. Esta cena se repete toda a madrugada, desde que faça bom tempo. É o embarque dos boias frias, contratados pelos gatos, os recrutadores de trabalhadores volantes. Nem todos são contratados. Transportados em caminhões, os boias frias não reclamam. Maior que o desconforto e o medo é a necessidade de sobreviver. Quantas pessoas tem aí dentro? Sabe que eu não sei acho que tem, não sei a quantia não. Tem mais de 50? Tem mais de 50. Tem banco aí dentro? Tem. Não. Não tem banco aí dentro? Não tem banco, não. Quantos anos você tem? 11. Você não tem medo de andar assim aí em cima? Eu não. Você veio com o papai ou com a mamãe? Veio com a mamãe. E ela tá aí do teu lado? Tá ali. Cadê ela? A senhora que é a mãe dele? Sou eu. Por que a senhora traz um filho de 11 anos para trabalhar na roça em cima desse caminhão? Bem, tem que ajudar um pouquinho, né? Que eu não tenho marido. E é só eu que trabalho para ajudar na casa. Então ele vem para ajudar um pouquinho. A senhora não tem medo de carregar desses caminhões? Mas o que vai fazer? A gente precisa, é pobre, né? Entre os problemas dos boias frias, a questão da segurança do transporte tem chamado mais a atenção dos sindicatos de trabalhadores rurais do norte do Paraná. Depois de vários acordos com os sindicatos patronais, a situação não se modificou. E muitos boias frias morreram ou ficaram mutilados em acidentes de caminhões. Seu José, o senhor perdeu a mulher no acidente? Perdi no acidente. Tem coisa igual que eu não acho mais. Ela estava grávida? Grávida para ganhar uma criança semana que vem agora, 9 meses. E não era pro meu gosto que ela ter ido, que quisesse ido, sabe? Não era pro meu gosto que eu quis que ela fosse. Ela teimou e foi. Ela pegou, entrou dentro do quarto, beijou os filhos dela e falou assim, tchau, lá vou, viu? Eu falei assim, vai com Deus. É só isso. Pegou a peneira e um litro de água e pegou um bornazinho de comida e levou. E agora só com a coisa que resta aqui mesmo é só isso aqui, ó. Essa aquela batida que teve. Eu preferia ter morrido mais pelo menos o filho meu que tivesse dentro, não perdido ela. Com menos ele eu não conheço, sabe? De seu lado, os dirigentes sindicais procuram uma solução global para os problemas dos boias frias. Para eles, só há uma saída para a situação. A finalidade do sindicato é fazer com que esse trabalhador que está aqui dentro da cidade tenha a sua casa dentro da lavoura. Para que aconteça isso, há necessidade da gente começar a fazer com que uma pressão para que eles venham compreender que o trabalhador da lavoura tem que viver dentro da lavoura e não na cidade. Mas enquanto isso, os boias frios vão passar fome, seu Osíris? Os boias frios, eles automaticamente não passam fome, eles já vêm passando fome há muito tempo. Lama Sabatane, clamava o Pai, o divino Jesus, Deus meu, por que me desamparasse?